Pare. Não role a tela. Essa aliança preciosa que você sente esfarelando sob o peso do silêncio e do julgamento alheio. Essa conexão que parece que só você ainda luta para manter de pé. Há uma palavra de aliança para ela hoje. Uma palavra sobre o tipo de pacto que ninguém, nem o tempo, nem o inferno, nem o homem, pôde quebrar. Você conhece a dor física disso. É a tensão nos ombros e na nuca que nunca vai embora. É deitar a cabeça no travesseiro e o sono não descansar, porque a sua mente fica repassando as conversas que não aconteceram ou as que deram terrivelmente errado, em um ciclo que não para. Você conhece a paralisia dessa dor na hora de decidir. A hesitação que te congela. Você não sabe se fala e arrisca uma briga, ou se fica em silêncio e deixa a distância aumentar. Cada passo parece o passo errado, e então você não dá passo nenhum. E o vazio entre vocês cresce mais um dia. E essa dor tem um som. É o silêncio pesado à mesa do jantar. É o som dos talheres no prato sendo a única conversa. É a sua esposa que aprendeu a não perguntar mais como foi seu dia, para não iniciar um descarrego de peso que ela não sabe mais como carregar. É o seu filho que sente a tensão na casa e se fecha no quarto, aprendendo que o silêncio é a linguagem dos adultos quando algo está quebrando. Nos próximos minutos eu tenho 3 coisas para te entregar. Primeiro, vou te mostrar por que o ataque que sua aliança, seja ela matrimonial, familiar ou ministerial, está sofrendo, não tem a ver com o valor dela, mas com o código que a sustenta. E por que o silêncio que você interpreta como abandono é na verdade um campo de prova. Segundo, eu vou te entregar uma única palavra em hebraico, o nome do tipo de lealdade que Boaz usou para selar seu pacto com Ruth na frente de toda a cidade. E quando você ouvir essa palavra, vai entender o mecanismo que blinda uma aliança de verdade. E terceiro, antes de terminarmos, Deus vai selar sobre você 3 nomes de identidade. 3 nomes que te reposicionam dentro dessa aliança, não como alguém que está perdendo, mas como aquele que a sustenta. Fique até o final, porque sair no meio é sair sem o selo. E há uma 4ª coisa que eu vou colocar nas suas mãos antes desta mensagem fechar. Algo que Boaz precisou usar no portão da cidade e que Salomão depois deixou registrado para o Filho de Deus que precisa atravessar o dia comum e que cabe na primeira conversa difícil da semana. Não é livro para estudar. É instrumento para sustentar o peso de uma aliança que o mundo diz que não vai durar. Eu volto a isso. Por enquanto fica. Toda aliança é uma semente. Ela é plantada no altar no dia da promessa, no aperto de mãos. Mas depois do plantio, vem o inverno. E no inverno, a semente parece morta. Não há flor, não há fruto. Há apenas terra fria e silêncio. Você está nesse inverno. E o inimigo quer te convencer de que, porque você não vê o fruto, a raiz morreu. Antes de eu te mostrar como se sobrevive ao inverno, preciso que você entenda uma coisa. Para o céu registrar que você ouviu essa chamada hoje, para o mundo espiritual entender que você não vai mais negociar essa aliança, escreva apenas a palavra presente aqui embaixo nos comentários. Presente. É um ato profético. Você está se apresentando para guardar o que é seu. E sobre exatamente isso, sobre esse silêncio na mesa do jantar, sobre essa conversa que você está adiando, sobre essas mãos que se soltaram, há algo que Salomão deixou registrado. Uma chave de 2 minutos que cabe no seu dia comum e que eu vou te mostrar mais adiante. Guarda no fundo da cabeça. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse instrumento já está te aguardando no primeiro comentário fixado logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fique até o final, porque sem o contexto que vem agora, a chave não funciona com a mesma força na sua mão. Antes de eu te dar a palavra hebraica, preciso que você reconheça 5 coisas que estão acontecendo com você agora. Não são profecias sobre o futuro. São fotografias do seu presente. Você já vive isso. Só não tinha o nome. Se eu estiver certo sobre pelo menos 3 delas, você e eu vamos saber por que você parou neste vídeo hoje. O primeiro sinal é o julgamento externo. Pessoas de fora, talvez da sua família, do seu trabalho, até da sua igreja, começaram a opinar ou a olhar com desconfiança para a sua aliança.
Elas tratam seu casamento, sua sociedade ou seu ministério como um erro, um fardo que você insiste em carregar. O que parece ser uma crítica destrutiva é, na verdade, a primeira confirmação de que sua aliança carrega um valor que o mundo, com sua cultura de descarte, não consegue compreender. O céu está te mostrando que o que você carrega é tão valioso que incomoda quem vive do que é superficial. O segundo sinal é o cansaço de lutar sozinho. É aquela sensação persistente que te visita no final do dia, de que só você está remando para manter o barco flutuando. De que, se você parar de lutar, tudo afunda. É um peso que te faz questionar se ainda vale a pena. Mas o que parece ser abandono do outro lado da aliança é, na verdade, o treinamento de Deus para que a sua força não dependa mais das circunstâncias, mas venha direto da fonte do pacto. Você está sendo forjado para ser a âncora do navio. O terceiro sinal é o silêncio que grita na mesa. É o momento no jantar de domingo em que todos comem olhando para o prato. A conversa morre no ar. Sua esposa, para te proteger ou se proteger, já não pergunta mais como foi o dia, para evitar o peso da sua resposta. O que parece ser o fim da comunicação é, na verdade, o convite do Espírito Santo para que você aprenda a usar uma linguagem mais profunda que as palavras. A linguagem da lealdade visível, a linguagem do ato que fala quando a boca se cala. E sobre esse silêncio na mesa do jantar que você reconheceu agora, essa pergunta que sua esposa parou de fazer, eu já deixei o instrumento te aguardando no primeiro comentário fixado. Se você precisar sair antes do fim, ele está lá. Mas fica, porque o nome hebraico do que blinda uma aliança ainda não foi dito. O quarto sinal é a memória seletiva do inimigo. Em momentos de fraqueza, sua mente é inundada apenas com as falhas, as dores e as decepções dessa aliança. Ele te faz um filme com os piores momentos, convenientemente apagando as memórias das vitórias, das promessas, do dia do altar. O que parece uma constatação fria da realidade é um ataque direto do adversário à sua memória do pacto. Ele quer que você esqueça o porquê começou, para que você aceite o fim que ele desenhou. E o quinto sinal, o mais sutil de todos, é a proposta de um plano B. Uma sugestão que chega como um pensamento lógico, ou na boca de um amigo bem-intencionado. Uma rota de fuga, um caminho mais fácil, uma vida sem o peso dessa aliança que você carrega. Você não precisa mais passar por isso. A voz sussurra. O que parece uma opção racional é o teste final da sua lealdade à primeira palavra que Deus te deu sobre isso. É o inimigo testando se a sua aliança tem um preço. Esses 5 sinais que você acabou de reconhecer não são sintomas de um colapso. São as dores de parto de um realinhamento. Deus não está te mostrando onde sua aliança está morrendo. Ele está te mostrando onde o inimigo teme que ela ressuscite com uma força que nunca teve antes. Antes de eu te mostrar o instrumento que Salomão deixou para o dia comum, preciso te dar o nome hebraico do que você carrega. Porque o instrumento só faz sentido depois que você souber o nome. E há uma palavra em hebraico que define exatamente o tipo de lealdade que sustenta uma aliança sob ataque. Uma palavra que recontextualiza tudo o que eu acabei de te descrever. Existe uma palavra no hebraico original que muda tudo o que você pensou que sabia sobre pactos. E o que vem agora vai te explicar por que tudo aconteceu nesta ordem. E sustentar o peso dessa aliança sob ataque mais uma noite. Não é o que Salomão preparou para você. Ele preparou outra coisa e essa outra coisa é o que vou te entregar agora. Não é teoria. É instrumento. O código da sabedoria de Salomão é o instrumento que Salomão deixou para o Filho de Deus que precisa atravessar o dia comum sem perder o que recebeu na intimidade. Quando você sente a vontade de soltar a corda da sua aliança, porque a tempestade apertou de novo, você precisa do código que ancora a sua lealdade quando o sentimento recua. Quando você chega em casa e, em vez de construir o muro de proteção, se torna a rachadura por onde o peso do dia entra e ataca sua família. Você precisa do código que te ensina a selar a porta de casa antes mesmo de girar a chave. Quando você anda com a postura de quem carrega um contrato frágil que qualquer um pode rasgar, em vez de andar como quem carrega um selo real,
Você precisa do código que te lembra da sua autoridade de pacto, da aliança que ninguém pode quebrar. E se você está sentindo nesse momento que isso é exatamente o que você precisa, antes mesmo de eu continuar, coloca o polegar agora sobre o link no primeiro comentário fixado. Não clica ainda. Só coloca o polegar. Sente o peso da decisão antes de tomar a decisão. Este código sela o que foi dito no altar, para que não se perca no dia comum. Não é um método para fazer mais. É um instrumento para sustentar mais. Ele não treina você. Ele cobre você. Ele te mostra onde a erosão da lealdade está atuando antes que vire uma decisão errada, uma palavra que você vai se arrepender de ter dito. Ele interrompe o ciclo dessa erosão silenciosa antes que ele vire o próximo jantar de domingo. E o próximo jantar de domingo chega antes do que parece e vem com 2 selos para o seu lar, não para o seu desempenho. O primeiro selo é o ritual do sono do justo. É um áudio. Você não lê. Você deita. E o que você ouvia chamado de insônia, hoje vai chamar de vigília não selada. E vai aprender a selar a noite com o nome certo, na ordem certa, na voz certa. O segundo selo é o despertar da clareza, os 7 decretos da manhã, 7 frases curtas, uma para cada manhã da semana, para você não acordar mais sem identidade, para você atravessar a primeira hora do dia com a postura de quem foi enviado e não com a postura de quem foi atropelado. E essa hesitação que você está sentindo agora não é dúvida sobre o instrumento, é a erosão da lealdade atuando dentro de você nesse exato momento, fazendo o que ela sempre faz, te empurrando para fechar esta janela. Você reconhece esse padrão. Ele veio sob outras formas. Foi a hora de orar e o sono chegou. Foi a hora de pegar a Bíblia e o telefone tocou. Foi a hora de quebrar o ciclo e uma urgência apareceu. Hoje ele está vindo de novo, e a hesitação que você está sentindo agora é a confirmação de que você está exatamente no ponto onde a virada acontece. Quem hesita aqui é quem precisa estar aqui. E é justamente por isso que o próximo bloco existe. Você tem 7 dias completos para usar e sentir. Se em 7 dias o instrumento não tiver tocado o que precisa ser tocado em você, você devolve, sem pergunta, sem justificativa. E os 2 selos, o ritual e os decretos, ficam com você mesmo se você devolver. São seus, sem condição. Mas eu preciso ser direto contigo. O risco real não é gastar menos que um almoço de quinta na padaria. O risco real é o próximo jantar de domingo chegar e você ainda estar de mãos vazias. Esse é o risco que tem rosto. E é desse rosto que eu preciso falar com você agora. E talvez você esteja se perguntando agora. Algumas perguntas que merecem resposta antes de seguirmos. Já tentei conversar tantas vezes e nada muda. Minha situação é diferente. E é por isso que este não é um guia sobre conversas, mas sobre atos. O que você tentou foi mudar o sentimento com palavras. O que Salomão ensina é a mudar a atmosfera com atos de lealdade que vêm antes da conversa, preparando o terreno para que a palavra certa finalmente possa ser ouvida. Como um guia digital vai resolver anos de distância e silêncio no meu casamento? Ele não vai resolver como um passe de mágica. Ele vai te dar o primeiro ato, a primeira chave a ser girada. Anos de distância são construídos por milhares de pequenos recuos. A restauração começa com um único ato de lealdade consciente. Este instrumento te dá o mapa para esse primeiro ato hoje. Eu preciso mesmo dos 7 decretos da manhã para isso? Não é só sobre o meu relacionamento? Sua aliança externa é um reflexo da sua aliança interna. Os 7 decretos não são para o seu cônjuge, são para você. Eles blindam a sua mente contra a voz do cansaço e da desistência antes mesmo de você encontrar a outra pessoa, para que você entre na interação como um resgatador do portão, não como uma vítima das circunstâncias. E ainda assim, se você quer só o guia, ele já é suficiente. Mas a casa completa é com os 3. Várias pessoas aqui no canal, homens e mulheres que passavam a noite com os ombros travados e acordavam mais cansados do que quando deitaram, atravessaram a primeira semana com o ritual do sono e descreveram a sensação com a mesma frase.
Foi a primeira noite em anos que meu corpo não acordou em posição de defesa. Várias pessoas aqui no canal, gente que vivia paralisada, sem saber se falava ou se calava, começou a usar a chave de 2 minutos antes de uma conversa difícil e descreveu a postura como a de quem entrou sabendo o que precisava proteger e não apenas o que precisava dizer. Várias pessoas aqui no canal, pais e mães que viam o silêncio crescer à mesa do jantar, usaram os 7 decretos no carro antes de chegar em casa e descreveram a primeira semana como a primeira em que meu filho voltou a me contar do dia dele sem que eu precisasse perguntar. Talvez daqui a 3 horas você vai estar deitado na cama de novo, com a sensação daquela mão se soltando da sua, repassando na sua mente, lembrando que viu este vídeo e ainda assim não estendeu a mão. Talvez no próximo jantar de domingo, quando o silêncio pesado chegar, você vai pensar: eu sabia o nome do que estava acontecendo, eu só não tinha o instrumento na mão. Talvez no próximo aniversário de casamento, você vai estar olhando a foto de 10 anos atrás no porta-retrato e sua esposa vai te perguntar: no que você está pensando? E você vai dizer em nada, porque você não terá o código para nomear a distância que cresceu entre a foto e o agora. E a distância silenciosa que se torna normalidade continua chegando, com o mesmo despertador, com o mesmo café, com a mesma porta de casa se fechando antes do próximo jantar de domingo. O link está no primeiro comentário fixado para você. Não para todos, para você. Quem precisa atravessar o próximo jantar de domingo com o instrumento na mão, clica agora. E quando você fizer isso, quando você abrir esse link, você não está comprando um livro. Você está aceitando um instrumento que Salomão preparou para o seu dia comum. E o que você vai entender a seguir, quando ouvir a palavra hebraica que vem agora, vai mudar a forma como você lê tudo o que aconteceu até aqui. A palavra hebraica que define a força que sustenta uma aliança sob o peso do silêncio e do ataque do inferno é uma palavra que você talvez já tenha ouvido, mas nunca neste contexto. É a palavra que descreve não o que você sente, mas o que você decide ser. A palavra é Chesed. Pronuncia comigo onde você estiver. Chesed, com o chash vindo da garganta, como em Bach. Chesed. A tradução comum é bondade ou misericórdia. É uma tradução pobre, insuficiente. Chesed é um amor de aliança que não se baseia no mérito de quem o recebe, nem no sentimento de quem o dá. É uma lealdade feroz, um compromisso que age para proteger, honrar e resgatar o outro, custe o que custar, porque um pacto foi firmado. É um ato de vontade. O cansaço que você sente não é o sinal de que o amor acabou. É o campo de treinamento do seu Chesed. Você não está sendo chamado a sentir mais, mas a agir com uma lealdade que o sentimento sozinho não pode sustentar. E sobre essa lealdade que se deita em paz, mesmo no meio da guerra, está escrito no Salmo 4, versículo 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Essa paz não é ausência de problema, é a presença de uma aliança selada. Quem pode declarar isso não é quem não tem lutas, mas quem entende que sua segurança não está nas circunstâncias, mas no código de lealdade que o sustenta. E há um homem na Bíblia que entendeu isso não com o coração, mas com as mãos. O nome dele era Boaz, e a história dele não é um romance. É um manual de estratégia para blindar uma aliança. Boaz não era apenas um homem rico. Ele era um homem de reputação em uma cidade pequena, onde todos se conheciam e todos julgavam. Ele estava diante de uma mulher, Ruth, cuja aliança com ele seria vista com desconfiança. Uma estrangeira, uma viúva. Uma aliança que, aos olhos do mundo, era um risco, um rebaixamento para ele. O problema de Boaz não era como eu me caso com Ruth. O problema era como eu selo esta aliança de uma forma que ninguém, nem a lei, nem os homens, nem o futuro, possa jamais questionar ou invalidar. O problema dele era o mesmo que o seu: como sustentar um pacto sob o olhar do julgamento alheio.
e sob o peso do que parece ser uma desvantagem. E a sabedoria que Deus deu a ele não foi um sentimento avassalador. Foi um instrumento, um código de ação. Boaz não foi declarar seu amor a Rute em segredo. Ele foi para o portão da cidade, o tribunal público daquela época. Ele usou a própria lei, o código do resgate, como seu instrumento. Ele não agiu por impulso, ele operou com sabedoria. E ali, no dia comum debaixo do sol, na frente de todas as testemunhas, ele executou o código. Ele ofereceu o direito de resgate ao parente mais próximo, não para se livrar da responsabilidade, mas para selar a aliança da forma correta, inquestionável. Ele usou a sabedoria para calar qualquer voz futura de acusação. A virada aconteceu quando o outro homem recusou. Naquele momento, a aliança de Boaz com Rute não foi mais baseada em afeto, mas selada em lei, testemunho e honra pública. Ele não apenas protegeu Rute, ele blindou a aliança deles. Ele transformou um risco em um legado. E o que Boaz precisou executar com sabedoria improvisada no portão, usando a lei para proteger sua aliança, Salomão deixou registrado de forma permanente. Ele codificou os princípios que blindam pactos, para que o Filho de Deus não precise improvisar sob pressão, mas possa aplicar um código já testado. E esse código é o que está te aguardando. Lembra da semente que eu te falei no começo? Aquela que parecia morta sob a terra fria do inverno. Esse CHE-SED que você acabou de receber é o nome da força que mantém a raiz viva no escuro. É a lealdade que opera quando não há sol nem calor. E o instrumento que Salomão deixou é a ferramenta para você proteger essa raiz durante o inverno, para que, na estação certa, o que o mundo julgou como morto, floresça diante de todos. E há uma quarta coisa que ninguém ainda te disse. O ataque que você sofre não é genérico. Ele é específico para o tipo de aliança que você foi chamado para guardar. E agora que você tem o nome do que te sustenta, eu preciso te entregar 3 coisas. O diagnóstico do seu campo de batalha, 3 nomes de identidade que vão te atravessar até o fim do ano, e as armas para você não perder o que recebeu aqui hoje. Antes de te dar seus nomes, reconheça o seu campo de batalha. O ataque que você sofre é específico ao tipo de aliança que você foi chamado para guardar. Há o primeiro tipo, o guardião do pacto matrimonial. O seu chamado é ser o construtor e o protetor da aliança de uma só carne. E é por isso que o ataque vem como distância emocional, como silêncio, como frieza, como a tentação de acreditar que o amor acabou. O inimigo ataca a conexão diária para invalidar o pacto eterno. Ele ataca no coração do seu lar, porque é de lá que a sua autoridade emana. Ao segundo tipo, a sentinela da linhagem. O seu chamado é manter a aliança de fé com seus filhos e netos, construindo uma ponte para as próximas gerações. E é por isso que o ataque vem na forma de rebeldia, de filhos que se afastam da fé, de uma comunicação cortada, da dor de ver a herança espiritual sendo rejeitada. O inimigo ataca o futuro da sua casa porque ele teme a força da sua semente. E há o terceiro tipo, o fiador da aliança de propósito. O seu chamado é construir algo com outros em uma aliança de propósito, seja uma igreja, uma empresa, um ministério. E é por isso que o ataque vem como traição, como ingratidão, como fofoca, como a sensação de que você está sendo usado ou que seus parceiros não compartilham da mesma lealdade. O inimigo tenta quebrar suas parcerias para impedir o avanço do que Deus te chamou para construir. E sobre o tipo que você reconheceu, o céu já tinha selado 3 nomes. 3 nomes que vão te atravessar até o fim deste ano, dando contorno à sua identidade quando o ciclo tentar te dissolver no cansaço. O seu primeiro nome é portador do selo. Este é seu nome de permanência. Mesmo quando o sentimento falha, quando a emoção se ausenta, você carrega o selo do pacto. A sua presença silenciosa à mesa, a sua decisão de não desistir mais um dia, não é teimosia. É a marca visível de uma aliança que não está à venda nem é negociável. Você é o portador do selo que lembra a todos na casa, sem dizer uma palavra,
que o que foi firmado no altar ainda está de pé. O seu segundo nome é Resgatador do Portão. Este é seu nome de autoridade. Como Boaz, você não é chamado a agir com emoção, mas com sabedoria, a usar o código de Deus para defender, proteger e validar sua aliança publicamente, calando a voz do acusador que mora dentro da sua cabeça e que às vezes fala pela boca dos outros. Você é o resgatador do portão que não discute a intimidade do pacto, mas defende sua honra com a estratégia do céu. E seu terceiro nome é Fiador da Promessa. Este é seu nome de envio. A sua lealdade hoje, o seu chesed, não garante apenas a sua aliança. Ela se torna o fundamento para as alianças das próximas gerações. Você não está apenas salvando o seu casamento ou seu ministério. Você está ensinando ao seu filho, em silêncio, como um homem ou uma mulher de Deus permanece. Você é aquele cuja fidelidade hoje se torna a herança de amanhã. Você só é atacado em cima do que é capaz de transformar. Quanto mais pesado o ataque que você sofreu na sua aliança, mais perigoso você é para o ciclo que tentou te calar e te fazer desistir. A intensidade da dor que você sentiu ao ouvir esses nomes não é sinal de que algo está errado. É a medida exata da capacidade de virada que Deus colocou em você. E o primeiro nome, portador do selo, carrega uma vulnerabilidade, uma única, a de ser um embaixador com a carta real selada, mas sem saber ler o código que está escrito nela, para poder agir. É no espaço entre ter a autoridade e não saber como executá-la no dia comum que o adversário entra. Não com força, com um sussurro. E você reconhece esse sussurro porque ele já apareceu antes, na véspera do próximo jantar de domingo, dizendo que não adianta tentar. O Código da Sabedoria de Salomão não é um livro. É um instrumento que te ensina a ler o selo que você já carrega. Ele foi feito para cobrir essa vulnerabilidade, para que você atravesse o próximo jantar de domingo não como quem espera um ataque, mas como quem executa um código. O link está no primeiro comentário fixado, esperando como esperou no começo. Mas agora, com chesed e esses 3 nomes selados em você, ele não chega na sua mão como um livro. Ele chega como instrumento de cobertura. E há 3 armas que precisam ser nomeadas antes de eu te enviar. Se um desses 3 nomes te marcou com mais força, se você sentiu o peso dele no seu espírito, escreva o número dele aqui embaixo nos comentários. 1, 2 ou 3. É um ato de concordância. Você está dizendo ao céu qual identidade você está vestindo para a próxima estação. Mas esses nomes não são apenas identidade, são alvos. E o adversário, que te ouviu recebê-los, já preparou 3 táticas para atacar cada um deles, antes que a raiz se aprofunde em você. Não são ataques de força, são ataques de interpretação. A primeira tática é a erosão pelo sentimento. O inimigo vai te convencer que a ausência de sentimento positivo significa a ausência de aliança. Ele vai sussurrar na manhã em que você acordar cansado: você não sente mais amor. Então o pacto acabou. O selo se rompeu. Ele vai usar a sua honestidade emocional contra a sua permanência de pacto, porque ele sabe que o chesed opera justamente no dia em que o sentimento não aparece para trabalhar. A segunda tática é o pindje, isolamento pelo silêncio. Depois que você agir, depois que você se posicionar como resgatador, virá o silêncio da outra pessoa, talvez até de Deus, um silêncio que o inimigo vai traduzir para você como abandono e solidão. Ele vai dizer: viu, ninguém se importa, só você está lutando. Sua lealdade é um eco numa sala vazia. Ele usa o silêncio para te fazer acreditar que sua aliança é um monólogo e não um diálogo que atravessa o inverno. E a terceira tática é a invalidação pelo julgamento. Quando as 2 primeiras táticas não funcionarem, ele vai usar a voz de pessoas de fora para te fazer questionar o valor e a validade do seu pacto. Amigos, família, colegas. Você ainda está nisso? Ele não merece seu sacrifício. Ela nunca vai mudar. Ele usa a opinião pública para tentar invalidar um contrato que foi selado em particular com Deus. Ele quer que você troque a honra do pacto pela aprovação da plateia.
Mas para cada tática, Deus preparou uma arma. Não uma arma de ataque, uma arma de permanência. Contra a erosão pelo sentimento, você tem o decreto de Chesed. É a decisão consciente de agir com lealdade, honra e bondade, independentemente do que você sente. É a sua vontade se sobrepondo à sua emoção. E a frase dessa arma é: eu declaro que meu Chesed não depende do que eu sinto, mas de quem eu sou em aliança. Contra o isolamento pelo silêncio, você tem a memória do primeiro altar. É o ato de trazer deliberadamente à sua mente o momento em que a aliança foi selada, a promessa que foi feita, a presença de Deus que testemunhou. Essa memória é a âncora que te impede de ser levado pela corrente da amnésia espiritual. E a frase dessa arma é: eu trago à memória o primeiro altar e me ancoro na primeira palavra. E contra a invalidação pelo julgamento, você tem o princípio do portão. É a sua recusa em discutir a intimidade da sua aliança em público, mas a sua disposição para defendê-la com sabedoria e autoridade quando necessário, como Boaz fez. Você não debate o pacto, você o protege. E a frase dessa arma é: eu fecho a boca do acusador, guardando a honra da minha aliança no portão. E essas três armas, sozinhas, são lembrança. Com instrumento, viram cobertura. Reconhecer o ciclo da erosão da lealdade sem ter o código da sabedoria de Salomão é receber o diagnóstico sem o tratamento. É acordar diante do problema sem o remédio na cabeceira. Quando o próximo jantar de domingo chegar e o silêncio pesar mais que a comida, o ciclo de erosão vai pedir que você se feche mais um pouco. Você precisa do instrumento antes, não depois. Quando a próxima oportunidade de um pequeno gesto de lealdade aparecer e o cansaço disser que não vai fazer diferença, o ciclo vai pedir o seu recuo. Você precisa do instrumento antes. Quando você estiver sozinho no carro voltando para casa e a voz do adversário sussurrar que é tarde demais, o ciclo de desistência vai pedir a sua concordância. Você precisa do instrumento antes. O reconhecimento sem o instrumento te deixa onde você sempre esteve, sabendo o nome, mas sem mão. E é por isso que existe um último obstáculo que precisa ser nomeado antes de você dizer amém. Existe um obstáculo que vai aparecer entre essa palavra que você acabou de receber e a manifestação dela na sua vida. E esse obstáculo não vem de fora, ele vem de dentro. O nome dele é o medo de parecer mal agradecido. É a voz sutil que diz: se eu me posicionar, se eu usar o princípio do portão, vão pensar que sou duro, que não sou grato por tudo que tenho. É o medo de ser mal interpretado ao começar a honrar a aliança de uma forma nova, mais firme. É a mentira que te diz que para ser bom, você precisa continuar permitindo que a aliança seja desonrada. Mas antes de eu liberar você, há um último ponto. E essa mentira de que você não pode ser firme para não parecer ingrato. Ela não se quebra com argumento. Ela se quebra com autoridade. E é por isso que agora nós não vamos mais conversar. Nós vamos orar. Eu quero que você se prepare. Onde você estiver, se for seguro, feche os olhos. Se não puder, apenas desvie o olhar da tela. Coloque a mão direita sobre o peito. Sinta o seu coração batendo. Respire fundo, bem fundo, e solte o ar devagar. Porque isso aqui não é mais uma lição, é um alinhamento. Pai, no nome de Jesus eu coloco diante de Ti este homem, esta mulher. E em nome dele, em nome dela, eu te entrego o cansaço que se acumulou nos últimos meses. O peso que foi carregado em silêncio quando ninguém viu. A tensão nos ombros que virou morada. A insônia que foi chamada de normal. O estado de alerta que foi chamado de personalidade. Nós te entregamos isso agora. Nós soltamos o peso que não era nosso para carregar. E na autoridade do teu nome, nós declaramos: eu não vou voltar atrás. Eu não vou recuar. Eu não vou desistir 24 horas antes da virada que já foi decretada. A pressão que eu senti não foi sinal de fraqueza. Foi o sinal da proximidade. Proximidade da virada que está nas próximas horas, no próximo dia comum, no próximo jantar de domingo.
E eu recebo agora, pelo poder do teu Espírito, os 3 nomes que foram selados sobre mim hoje. Eu recebo o nome de portador do selo seu. Eu recebo o nome de resgatador do portão. Eu recebo o nome de fiador da promessa. Não para eu ostentar, mas para eu lembrar. Para eu atravessar o que vem com eles na minha boca, na minha postura e no meu espírito. E antes da voz que vem agora, a voz que sela tudo, eu preciso que você ouça uma coisa com o seu espírito bem aberto. A intensidade do ataque que você sofreu na sua aliança não é prova de que algo está errado com você. É a prova de que você é exatamente quem você sempre soube que era. Alguém que carrega um pacto valioso o suficiente para o inferno inteiro se levantar para tentar quebrá-lo. Você não foi atacado por acaso. Você foi atacado precisamente onde a sua identidade pretende se manifestar com a maior força. Quanto mais pesado foi o ataque, mais perigosa a sua lealdade é para o ciclo de desistência. A pressão que você sentiu não foi sinal de fraqueza. Foi sinal de proximidade. E essa virada está no próximo parágrafo. Se isso bate em você agora, escreve aqui embaixo: eu recebo a virada. E agora, a voz do Pai. Ouve, filho, filha. Eu te vi. Eu te vi naquela noite, depois daquele jantar silencioso, quando você sentou no escuro da sala sozinho. E o peso do que não foi dito era a única companhia. Eu estava lá. Eu vi a sua mão se segurando para não soltar a dela durante aquela caminhada no parque. Mesmo quando o silêncio entre vocês dois gritava mais alto que qualquer palavra. Eu vi cada oração que você sussurrou no carro, achando que batia no teto e voltava. Não voltou. Chegou aqui. E eu guardei cada uma delas. Eu nunca te perdi de vista um segundo sequer. O seu assento na minha mesa nunca ficou vazio. O seu nome nunca foi esquecido. Essa estrada que você achou que estava andando sozinho, ela sempre terminou aqui, em mim. Você é profundamente amado. Você nunca foi uma tarefa. Você sempre foi um filho. E sobre essa aliança, o que você chamou de silêncio, eu chamei de espera pela sua voz de autoridade. O que você chamou de distância, eu chamei de raiz, se aprofundando para sustentar o peso da glória que vem. O que você chamou de uma aliança quebrando, eu chamei de um selo sendo provado pelo fogo, para que todos vejam que ele é inquebrável. Seu nome está gravado na palma das minhas mãos, não como um registro, mas como uma memória que eu respiro a cada momento. O que eu estou colocando nas suas mãos agora, eu preparei antes mesmo de você nascer. Então vá em frente. A cadeira é sua. O orgulho que eu tenho de você nunca foi retido. Eu só estava esperando o momento em que você pudesse finalmente recebê-lo, sem mais discutir se merece ou não. E há uma voz que está falando agora dentro de você. Uma voz que diz: isso não é para mim. Isso é para alguém que tem mais fé. Para alguém que tem mais disciplina. Para alguém que merece mais. Eu preciso que você ouça isso de mim agora. Você tem permissão. Você tem permissão para receber o que você não conquistou. Você tem permissão para ser amado sem ter que executar perfeitamente. Você tem permissão para ocupar a cadeira na mesa sem ter que justificar por que merece estar ali. Você tem permissão para deixar morrer a versão de você que precisava sofrer para se sentir digna. Salomão não preparou esse instrumento para quem já está pronto. Ele preparou para quem está cansado, e quem está cansado é você agora. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Antes de eu te liberar, eu quero que você caminhe comigo até uma sala que você ainda não viu com os olhos físicos. Não force. Apenas deixa a imagem chegar. Há uma mesa longa. Luz vinda de algum lugar que você não consegue identificar. Luz que não tem fonte única. Do jeito que a luz não tem fonte nos sonhos. Há pessoas à mesa. Algumas você amou. Algumas você ainda não conheceu. Algumas você conheceu antes desta vida. Os rostos não são estranhos para você. Eles parecem família, mesmo aqueles que você não consegue colocar.
E há uma cadeira perto da cabeceira da mesa, vazia. O formato de você esculpido nela. A madeira lembra de você. O assento estava esperando. Boaz está à cabeceira. Ele também estava esperando. Você não está criando essa cena, você está se lembrando dela. Essa sala existe desde antes de você chegar nesta vida. A cadeira sempre foi sua. Ninguém foi permitido assentar nela. Era só para você. Não diga amém ainda. Sente nisso por um momento. Sinta o peso do que acabou de acontecer. Respira. Agora, você pode dizer amém. E aquele jantar silencioso que o pai mencionou agora, ele não te devolveu para ser mais uma prova de fogo, mas para ser o seu primeiro campo de honra. Eu quero que você ouça uma coisa antes de fechar este vídeo. Porque tem uma frase que o adversário vai sussurrar no seu ouvido nas próximas 3 horas. Vou nomear essa frase agora para você não cair nela. Mas antes da frase, há algo que você precisa receber. O que foi selado aqui agora vai ser testado no próximo jantar de domingo. E lembre-se da permissão que você recebeu há poucos minutos. Você tem permissão para isso. Você não precisa estar pronto. Você não precisa merecer mais do que merece agora. Salomão não preparou para quem chegou. Preparou para quem está aqui. O código da sabedoria de Salomão está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo, com o ritual do sono e os 7 decretos da manhã. Por menos que um café com pão de queijo. Porque um portador do selo sem cobertura apodrece no próximo jantar de domingo. E o adversário conta com a chegada do domingo. Não é gasto, é instrumento. E Salomão preparou para você atravessar o que vem com mão firme, não com mão vazia, com garantia de 7 dias completos. O risco é nosso, a mão é sua. Clica agora, enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito. Não amanhã, não depois do banho, não depois de falar com alguém, porque a primeira pessoa com quem você vai falar vai ter uma opinião razoável que vai custar o instrumento. Quem deixa para depois, deixa para nunca. E o adversário já sabe disso. A frase é: amanhã eu falo com ela. Ele vai sussurrar isso quando o próximo jantar de domingo acontecer, porque é exatamente o momento que a erosão da lealdade precisa para te puxar de volta. Ele não vai dizer, fale agora. Ele vai dizer, amanhã eu falo com ela, porque ele sabe que amanhã é onde você sempre perdeu. Hoje, agora, antes do próximo jantar de domingo, não depois. Hoje. E Salomão vai sustentar contigo. E agora, a última palavra deste vídeo. Na próxima palavra que vou trazer para este canal, vou te falar sobre os 3 tipos de silêncio que existem dentro de uma aliança e qual deles é o único que o céu honra. Quem ouviu essa palavra hoje precisa ouvir aquela em sequência. Fica de olho, porque o que vem agora não é continuação, é aprofundamento. E quando isso acontecer, e vai acontecer em breve, você vai lembrar deste momento. E antes de você ir, pense em uma pessoa específica. Não muitas. Uma. A pessoa cujo nome chegou agora para você quando eu disse isso. A pessoa que tem estado em silêncio, fiel, sem ser vista. A pessoa cuja lealdade também tem atraído ataques que não têm nome. Alguém que tem chegado em casa carregando um peso que não é dele. Alguém que precisa do mesmo selamento que você acabou de receber. Manda esse vídeo para ela. Ela está esperando essa palavra chegar. E quando essa pessoa abrir esse vídeo, ela vai precisar do que você acabou de receber, incluindo o instrumento que Salomão deixou. Pode ser o que abre o ciclo dela também. O link do Código da Sabedoria continua no primeiro comentário fixado, esperando do mesmo jeito que esperou por você. Não é favor seu, é serventia. E o céu vê. Para selar o que você recebeu aqui, comente aqui embaixo, amém recebido. E manda esse vídeo para essa pessoa específica que veio na sua cabeça. Está feito. O que foi entregue aqui, foi entregue. Você não é a mesma pessoa que era quando apertou o play. Você é profundamente amado. Você nunca foi esquecido. A cadeira é sua. E assim está selado. O próximo jantar de domingo pode esperar mais 10 segundos.